Beleza, galera? Tudo bem? Eu sou o professor Elton. Hoje vamos dar sequência aí no plano de estudo tutorado do segundo ano do ensino médio. É o PET volume 7 e estamos iniciando a semana número 3, que tem como eixo temático geometria e medidas, o tema geometria métrica de posição, em especial pirâmides e cones. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aproveita e deixa o seu like aí no vídeo e, se possível, compartilhe ele com seus colegas. Nesta semana estudaremos as secções feitas por planos paralelos aos planos da base de uma pirâmide e de um cone. Então, está aqui no caso a pirâmide, né? Secção transversal. Se eu cortar a pirâmide utilizando um plano paralelo à base, o que eu vou encontrar? A parte superior vai ser uma pirâmide menor, semelhante à pirâmide inicial, e a parte de baixo acaba recebendo o nome de tronco de pirâmide. Tá? Lembrando que essa secção aqui tem o mesmo formato que a base, já que o corte foi feito na paralela. Aqui nós temos os elementos do tronco de uma pirâmide, de bases paralelas, né? Deixo para vocês efetuarem leituras e conhecer um pouquinho a respeito desses elementos. E depois a respeito do cone, né? A secção transversal de um cone. Então eu vou cortar o cone agora, também com um plano paralelo à base. A parte de cima vai ser um cone equivalente, ou melhor, semelhante ao cone inicial. E a parte de baixo é o tronco de cone. Tá? Lembrando que essa secção aqui ela tem o mesmo formato que a base. E aqui nós temos os elementos do tronco do cone. Eu deixo para vocês efetuarem a leitura aí com calma. E vamos para as atividades. Então, atividade número 1. A figura a seguir representa uma pirâmide EFGH. O triângulo GEF é retângulo em E. E GE e EF são iguais. Né? Esses dois segmentos possuem a mesma medida. Seccionando essa pirâmide por um plano paralelo ao plano que contém o triângulo GEF, a figura que se obtém como secção plana dessa pirâmide é um triângulo. Então, que tipo de triângulo nós vamos encontrar? Para ficar bem claro para a gente, né? A base aqui, EFG, é um triângulo retângulo, tem aqui um ângulo de 90 graus, e também temos que GE é igual a EF, esse lado é igual a esse. Logo, a base é um triângulo retângulo, sim, mas também é isósceles porque tem dois lados iguais. Então, a base ela é um triângulo retângulo e isósceles. Se eu criar uma secção aqui, se eu efetuar um corte, eu vou obter essa figura aqui. Vamos colocar aqui, sei lá, ABC. Que formato vai ter o triângulo ABC? O ABC vai ter o mesmo formato que a base. Como a base é um triângulo retângulo e isósceles, essa secção aqui, ABC, também será um triângulo retângulo e isósceles. Então eu fico com a alternativa letra C. A secção tem o mesmo formato que a base. Então aqui AC é igual a AB. O ângulo A é reto no vértice A. Logo o triângulo é retângulo e isósceles. Questão número 2. O professor pediu a seus alunos que desenhassem um cone circular reto e a secção feita por um plano paralelo à sua base ao cortá-lo. Veja a seguir os desenhos dessas secções indicadas em negrito e feito por 4 de seus alunos. Então tá aí os desenhos. Qual desses alunos apresentou o desenho correto? Bom, o desenho é o desenho de uma secção feita por um plano paralelo à base. Bom, paralelo à base é só eu pensar o seguinte, olha só, está aqui a base é um círculo. Paralelo a ela está aqui, ó, um outro círculo menor. Então quem desenhou de maneira correta foi a Sabrina. Então fico com o item D. O Leonor, ele até fez um corte, não é paralelo à base, né? Isso aqui no caso seria uma parábola. Seria cônicas, são cortes feitos num cone, então que seria uma parábola. Aqui já é um corte feito na vertical, a gente tem um triângulo isósceles ou um triângulo equilátero dependendo. Agora, o Davi não tem noção nenhuma, né? Isso aqui é um absurdo, isso aqui não existe. Esse corte existe, esse corte existe, esse corte existe. Só que esse corte é paralelo à base. Agora, o que o Davi fez é um absurdo, não tem sentido nenhum. Questão número 3. Leia no quadro a seguir
como 4 estudantes classificaram como verdadeiras ou falsas as afirmativas 1 e 2 sobre secções feitas por planos distintos paralelos à base de uma pirâmide. Então vamos lá, primeira informação aqui, a primeira afirmação. Seccionando-se uma pirâmide regular de base hexagonal por um plano paralelo à base, a figura que se obtém como secção plana dessa pirâmide é um triângulo que tem como medida de um dos seus lados a medida de um dos lados da base da pirâmide. Bom, está afirmando que essa medida aqui é igual a essa. E isso é falso. Então, a primeira afirmativa aqui, ela é falsa. Então, a Aurora, ela acertou, o Basílio errou, Cleonice errou e o Dirceu acertou. Segunda afirmativa. Ao seccionar uma pirâmide regular de base quadrada por um plano paralelo à base, a figura que se obtém é um quadrado de lado menor que o lado da base da pirâmide. Então, olha só, está falando que esse lado é menor que o lado da base da pirâmide. Essa afirmação ela é verdadeira. No caso, a Aurora acertou, o Basílio também acertou e Cleonice e Dirceu erraram. Então, quem acertou as duas foi a Aurora, alternativa a letra A. Questão número 4. Por uma pirâmide de base quadrada, foi passado um plano paralelo à sua base. O mesmo acontecendo com um cone. As respectivas secções transversais formadas são. Então está aqui uma pirâmide de base quadrada e ao lado nós temos um cone. Então aqui nós cortamos essa pirâmide com um plano paralelo à base e encontramos essa figura aqui. Encontramos um quadrado. Já no cone, quando nós realizamos o corte paralelo à base, nós também encontramos uma secção, que é essa figura aqui, que tem o formato de um círculo. Então a resposta é quadrado e círculo, respectivamente. Então a alternativa a letra C, quadrado e círculo. E para finalizar a semana número 3, temos aqui a questão número 5, sobre as secções planas de pirâmides e cones, são feitas as seguintes afirmativas. Classifique-as como verdadeiras ou falsas. Primeira, seccionando-se um cone reto de raio da base igual a R por um plano paralelo à sua base, obtém-se um círculo de raio igual a R. Então está afirmando o seguinte, que se a base do cone tem um raio R, a secção também é um círculo de mesmo raio. E a gente está percebendo que não é, o da secção o raio é menor. Então essa afirmativa ela é falsa. Segunda, se a base de uma pirâmide reta é um pentágono regular cujo lado mede L, então qualquer secção plana paralela à base dessa pirâmide é um pentágono regular cujo lado também mede L. Então está falando o seguinte, se esse lado vale L, qualquer secção vale L também. Mas não, Esse pedacinho também não vale L. Então essa afirmativa ela é falsa. Terceira, seccionando um cone reto de raio da base igual a R por um plano paralelo à sua base, e não coincidente com o plano da base, obtém-se um círculo de raio menor que R. Sim, qualquer corte que eu efetuo acima da base, o raio vai ser menor. Então essa ela é verdadeira. E a última, se a base de uma pirâmide reta é um quadrado cujo lado mede L, então qualquer secção nessa pirâmide obtida por meio de um plano paralelo à base e não coincidente com o plano da base dessa pirâmide é um quadrado cujo lado tem medida menor que L. Então está falando o seguinte, se essa base mede L, qualquer secção vai ter o lado menor que L. E isso é verdadeiro. Então ficou FFVV. FFVV nós temos aqui na alternativa C. Assim encerrando essa semana número 3. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até a semana 4.